Vou me situar. Teve, Thaís, estou preparando aqui a segunda mesa, tá? Ok, já está aberto, tá? Nós estamos aguardando só a Isabela, não é, Luciano? Olha, a gente não precisa aguardar. Eu vi que tinha uma mensagem dela dizendo: não foi autorizada a entrada, por Bom, algum nesse erro caso, eu qualquer. propus. Tá ótimo. Bom dia a todos. Eu me chamo Felipe Mauro, sou doutorando em literatura francesa e comparada na Universidade de São Paulo e na Universidade de Paris III, Sorbonne Nouvelle. Estudo Proust desde minha iniciação científica, passando pelo mestrado, e foi sempre o meu autor de interesse na vida acadêmica. E para mim é uma grande alegria poder participar na ocasião dos seus 150 anos. Portanto, para mim é uma grande honra e fico ansioso para ver a qualidade dos trabalhos que nós teremos agora pelo dia. Eu gostaria de passar a palavra, então, ao Miguel. Eu não sei se a Luciana conseguiu contato com a Isabela. Ela tentou contato comigo por e-mail, não sei se consegui. Acho que ela está tentando acessar a sala. A gente está tentando resolver um bloqueio aí inadvertido. Enquanto ela tenta, eu estou aqui comunicando com ela. Vamos Perfeito. continuando. Então, nesse caso, passamos a palavra a Miguel Ângelo. Eu pediria que ele se apresentasse e logo em seguida já encaminhasse sua comunicação. Muito obrigado, Miguel. Tudo bem, Lipe, eu te agradeço. É uma honra estar novamente aqui participando, né, pelo convite da Luciana, do Celifran, nesse evento tão relevante francófono, trocando com vocês. E, enfim, vou tratar de colocar algumas questões reduzidamente, porque o tempo é pouco, e para depois desenvolver, talvez vou saltar um pouco, né, o texto, e, e a gente deixa, né, então, para o debate. Eu queria começar, além dos agradecimentos a todos vocês, a toda a organização, né, Felipe, com uma frase de um autor romeno que viveu na França, que escreveu em francês, e que é Jean Ionesco, que em seu diário trouxe à tona uma questão importante para a minha problemática. Você me pediu apresentar, eu sou professor de filosofia, professor de filosofia no Rio, tenho alguns livros escritos sobre Nietzsche e também sobre Proust, tenho escrito algumas coisas, e é isso mesmo, né? Acho que resumidamente é isso mesmo. E tenho organizado também alguns eventos Nietzsche no Rio, né, internacionais, com a presença de alguns teóricos, e publicamos os livros correspondentes. Um pouco isso.
Então, volto a Ionesco Romeno, com uma frase que é muito interessante para a problemática que eu vou levantar aqui, que é Proust e a memória involuntária, a arte como recuperação do tempo puro. E faltando 5 minutos, você pode me dar um toque, né? Pode ser, para eu me orientar na fala. Ionesco diz, aos 15 anos, aos 16 anos, tinha acabado. Eu estava no tempo, na fuga e no finito. O presente tinha desaparecido. Já não houve para mim mais do que um passado e uma manhã sentido já como passado. Procuro desde essa época, todos os dias, aferrar-me a algo estável. Procuro com desespero voltar a encontrar um presente, instalá-lo, ampliá-lo. Um mundo novo, um mundo sempre novo. Um mundo de sempre, jovem para sempre. Isso é o paraíso. A velocidade não é simplesmente infernal. É o próprio inferno. É a aceleração na queda. Houve um presente. Existiu o tempo. Já não mais existe o presente nem tempo. A progressão geométrica na queda nos lançou ao nada. Essas frases potentes do diário de Ionesco nos colocam nesse momento de fugacidade, de finitude, de precariedade que vivemos nestes tempos nihilistas, que não são só os de Proust, ainda eles falam para nós, para esses infernos, para esse momento que vivemos. E essa preocupação com o tempo está no âmago da reflexão, da recherche, pela questão do tempo que passa, que perdemos, que se esgota, se esvai. Nesta comunicação estou centrando minha reflexão principalmente no último livro da recherche, de Campo Retrouvé, O Tempo Recuperado. Eu tenho trabalhado desde jovem, já o tempo passou, com a edição em espanhol de Aguilar, uma boa tradução. E nesse livro, Marcel, após a extraordinária experiência de memória involuntária, que comunica duas sensações distantes no espaço e no tempo, permitem vencer a fugacidade e se instalar num tempo puro, e após isso ele pensa que a arte pode registrar esse tempo puro que encontrou na memória involuntária. Essa seria a revelação um pouco, a saída de Campo Retrouvé, achar na arte o testemunho da essência das coisas. Para essa abordagem que vou fazer, que é minha proposta sucinta, vou contar com a análise de outro grande escritor, também estrangeiro, irlandês, no caso Samuel Beckett, que escreveu em francês também, e tem um belo trabalho sobre Proust, que é homônimo, Proust se chama. Vou me apoiar também na análise de Deleuze, com a qual tenho trabalhado bastante tempo, Proust e os signos, que tem uma tradução do professor Roberto Machado, que escreveu Nietzsche e a filosofia, e estava justamente há 2 anos atrás fazendo um livro sobre Proust. Roberto Machado, pois, em maio desse ano, foi meu orientador, amigo, etc. E aproveito, então, para fazer uma homenagem, uma lembrança para ele, que não sei em que estado está o trabalho sobre Proust. Volto, então, à problemática da contingência, da precariedade, de estarmos jogados nesse fluxo do tempo que passa e se perde. Habitamos o tempo e as horas, num contínuo esfacelamento em que, instante após instante, tudo desmorona. Nossas vivências se perdem. Do mesmo modo, todos os acontecimentos externos são devorados num contínuo passar. No decorrer do tempo, tudo é deformado. E aqui, Samuel Beckett, no livro sobre Proust, diz: as criaturas de Proust são vítimas desta circunstância e condição predominante. O tempo. Não há como fugir das horas e dos dias, nem de amanhã, nem de ontem. Não há como fugir de ontem, porque ontem nos deformou, ou foi por nós deformado. Sobreveio uma deformação.
no estamos solamente cansados por causa de ontem, somos outros, no mais do que éramos antes da calamidade de ontem. Tem essas duras frases, essas duras reflexões, colocam a temporalidade como uma problemática fundamental, né, do pensar da literatura contemporânea, e Proust, como sabemos, tem um lugar privilegiado, que refletiu sobre a condição do homem desta época, né, que é nossa, e ele tentou pensar, para além da corrosão, do esgotamento, da perda, em um mundo efêmero e evanescente, não conheceu esse mundo virtual, né, em que a gente está cada um no seu quadrado, né, é praticamente solipsista, né, a gente pensa nas relações que comenta sobre Albertini, sobre os amigos, esse fato de estar ilhados, né, e agora, né, com essa virtualidade, habitamos esse paradoxo de estar cada um no seu quadrado. A recherche como procura da verdade. Vou centrar, como disse, meu livro no último livro da recherche, Tempo Recuperado, subsidiado pela leitura de Proust e os signos de Deleuze, mas não vou me prender totalmente a ela. Reconheço, junto a Deleuze, que, diferentemente do que se afirmou muitas vezes, a recherche não é apenas uma tentativa de recuperar o tempo, uma reflexão sobre a memória, mas se trata de uma procura da verdade, não de uma reflexão abstrata ou meramente conceitual, como precede a filosofia. E vejamos as palavras de Deleuze. O essencial na recherche não está na Madalena nem nas louças. Por um lado, a recherche não é simplesmente um esforço da lembrança, uma exploração da memória. Procura deve ser entendida no seu sentido preciso como uma expressão procura da verdade. Então, conforme a tese de Deleuze, Proust mostrou a função reveladora da arte que contrapõe a filosofia como forma de acesso à realidade. Nós sabemos que a filosofia parece sempre proceder com uma boa vontade de saber, um suposto desinteresse teórico. A arte, pelo contrário, não é nem abstrata nem arbitrária, é orgânica, é espontânea, é uma forma visceral de entender o mundo. Suas descobertas surgem pela violência dos fatos, né? Albertini, o caso de Albertini é muito forte, né? Ou seja, Marcel permanentemente é açoitado, né, pelas mentiras de Albertini, e isso é um material de escrita muito forte. E diz assim, Proust, só procuramos a verdade quando determinados a fazê-lo em função de uma situação concreta, quando sofremos uma espécie de violência que nos obriga a essa busca. Quem procura a verdade? O ciumento sobre a pressão das mentiras do amado. Sempre se produz a violência um signo que nos obriga a procurar, que nos arrebata a paz. Né? Então, o caso de Albertini é paradigmático, né, para Marcel. E aqui voltamos a ver a filosofia e as ciências procedem por um método pré-estabelecido, né, por um campo de reflexão prévio. E aqui, Deleuze vai dizer que Proust parte da vida, o artista parte da situação concreta, por uma pressão, por uma urgência visceral, por um imperativo existencial, por uma premência vital. Né? E isso nos leva a tentar desvendar verdades recônditas. Né? Fazemos um esforço hermenêutico para encontrar um sentido de existência. E aqui a outra tese central de Deleuze sobre a recherche, que diz que o livro é um mapa de signos. Interessante isso. O que está lendo o livro é um egiptólogo, né, que tem que desvendar minuciosamente esses hieróglifos, um sistema de sinais complexos de diversa hierarquia. E aqui vou entrevistar o texto de Roberto Machado, no início da filosofia, quando analisa a tese deleuziana de que a recherche é um complexo. Os signos constituem tanto a unidade como a pluralidade da recherche. Tudo é signo. Os signos são bastante heterogêneos. O sistema que constitui a obra de Proust
é pluralista no sentido que os signos não são do mesmo tipo, do mesmo gênero. Então, nesta diversidade semiótica de símbolos, surge um aprendizado. Por quê? Porque é necessário dar de forma progressiva o sentido e essência que está por trás desse símbolo. E Deleuze vai dizer que a recherche exerce uma dialética da forma platônica, ascendente e descendente. Por quê? Porque partimos dos signos mais confusos e obscuros para chegar aos mais puros, que seriam os signos da memória involuntária e da arte. A partir disso, há uma descida que vai iluminar todos os outros signos. Isto é uma dialética descendente, em que vamos esclarecer os mais opacos, que seriam os signos mundanos e os amorosos. Então, tudo isto é uma tarefa de decifração, de descoberta. Deleuze afirma: não há logos, só há hieróglifos. Pensar é depois interpretar, traduzir. As essências são ao mesmo tempo a coisa a traduzir e a própria tradução, o signo e o sentido. Deleuze vai dizer que há 4 tipos de signos a serem decifrados: mundanos, amorosos, sensíveis e artísticos. A tarefa hermenêutica de Marcel começa, então, com signos mundanos. E aqui todo mundo conhece, todo mundo sabe a precisão, a minúcia com que Marcel, Proust, a partir de Marcel, descreve a sociedade da época, relata os encontros da aristocracia, da alta burguesia nos salões de Paris. Signos superficiais, sem sentido, falsos e vazios. E aqui, Deleuze define, são um tempo que perdemos. Essas infinidade de festas, de celebrações, carecem totalmente de significado. Então, é tempo que se perde, que perdemos. Os signos amorosos, segundo tipo, já têm uma maior densidade, oriundos das mentiras proferidas por o ser amado. E aqui, Deleuze vai dizer que há 2 teses proustianas sobre o amor. Uma subjetiva, que são os ciúmes permanentes, que só vemos em Marcel com a Arletine, por exemplo. E essa lei diz que esse amado nos engana porque precisa escutar uma verdade insondável do amor, que é a lei objetiva do amor. Porque toda paixão pretende restituir uma unidade originária. Aí haveria a ideia do hermafrodita originário. Mas, nos encontros heterossexuais, nunca atingimos esse outro arquetípico que nos completaria no amor, que congregaria o desejo. Nesses encontros, desencontros, aquele que amamos, para esconder essa verdade ignota, engana continuamente. Nós sabemos que Albertine é uma mentirosa nata, nesse sentido. E aqui Deleuze vai comentar: no infinito dos nossos amores está o hermafrodita original, mas o hermafrodita não é um ser capaz de fecundar-se a si mesmo, pois em vez de reunir os sexos, separa. É a fonte da qual surgem continuamente as 2 séries homossexuais divergentes, a de Sodoma e de Gomorra, e o que contém a clave da profecia Sansão: os 2 sexos morrerão separados. Então, os signos do amor não são falsos, ocos, mas são enganosos. Os signos sensíveis, por sua vez, vão ter um lugar destacado, que agora eu vou aprofundar um pouco, são prévios aos signos da arte, que permitem chegar à verdade essencial da vida. Aqui, então, passo outro item, que é signos sensíveis e artísticos, memória involuntária, tempo virtual e tempo essencial. Então, os signos sensíveis são um passo para a recuperação do tempo. São muito famosas essas sensações, contíguas, em que uma personagem, a Madeleine, por exemplo, mais célebre, o som, 2 sons que estão próximos, a louça,
em que duas sensações liberam um tempo puro, perfeito, e uma espécie de tempo virtual, vencido o passado. E Deleuze, eu vou reduzir uma nota muito importante, falando de Combray. Este Combray não é da percepção, nem da memória voluntária. Combray aparece tal como não poderia ser vivido, não em realidade, mas nossa verdade. Não em suas relações contingentes exteriores, mas na sua diferença interiorizada. Um pouco de tempo em estado puro. Não é uma simples semelhança entre um presente que é atual e um passado que foi presente. Nem sequer uma identidade entre dois momentos. É o ser em si do passado. E aqui é uma tese central, na verdade, raigal da recherche. A memória involuntária nos permite recuperar o tempo, conhecer o essencial das coisas num instante atemporal, superando o presente, o atual, chegando ao virtual ou em si do passado. Bem, aqui quero refletir com vocês, e vou colocar rapidamente, talvez fique mais equilíbrio para a discussão, que esta tese vai otorgar um caráter ontológico a uma qualidade registrada pela memória involuntária, vinculando duas sensações distantes no tempo e no espaço. Nos colocaria, como já foi dito, o em si das coisas. O pombre essencial, que aparece imperfeito e intacto para além da percepção e da memória voluntária. Combray fora do tempo da peculiaridade das vicissitudes, o em si de Combray. Eu quero refletir brevemente sobre essa tese que atribui a possibilidade de chegar ao em si das coisas a partir da ação da memória involuntária. É possível nos debruçarmos sobre essa experiência que leva a Proust a acreditar que podemos chegar à essência do real. Lembremos a experiência famosa, não vou repetir, da recherche, que produzem a reminiscência, e agora vou citar só uma passagem fundamental, quando Marcel pisa as louças desiguais, como tu conheceu, e vencia novamente algo experimentado no passado, e é tomado por uma alegria extraordinária. E diz Proust, mas no momento em que, recuperando-me, coloquei o pé em uma das louças, um pouco mais baixa que a anterior, todo o meu desânimo desapareceu diante da mesma felicidade que em diversas épocas senti. Então, esta felicidade é semelhante à famosa do aroma da Madalena, outra passagem importante, que sente um sabor atual e se transporta a outra época, até ter a mesma emoção que teve na infância, da mesma forma exatamente igual como experimentou outrora. Marcel vivenciou extraordinário. Todas as preocupações com o ser, com o presente, com o futuro desaparecem. Se sente praticamente um ser extratemporal. Vive um genuíno milagre. E ele diz nesse momento, recuperar os dias antigos, o tempo perdido, diante do qual os esforços de minha memória e de minha inteligência fracassavam sempre. Então, a semelhança entre sensações de momentos e tempos diferentes permite chegar ao atemporal. A memória involuntária abriria as portas do essencial. Eu indago com vocês se o caráter subjetivo, involuntário e efêmero não é ultrapassado na convicção do narrador da recherche. Podemos atribuir a uma sensação de caráter psicológico o acesso ontológico, sensações furtivas vinculadas pela memória involuntária teriam esse peso. Não se tratará basicamente de um entusiasmo literário, onde intuições muito fortes, impactantes, parecem substituir as demonstrações. Um fenômeno científico poderia ter uma validade universal? Poderia desvendar a estrutura permanente das coisas? Vemos que nesse momento Proust, através de sua personagem Marcel, limita-se a descrever e postular a capacidade que tem a memória involuntária de aceder a algo da realidade para ele. Parece restringir-se a manifestar uma convicção pessoal, uma crença individual. Depois da alegria extraordinária que a analogia entre sensações propõe Marcel, ele se pergunta, é importante, nada mais
do que um momento passado, talvez muito mais. Algo que comum ao passado presente, muito mais essencial que os dois. E é importante perceber e refletir que esta pergunta, esta conjectura sobre as possibilidades de memória involuntária deram si das coisas, logo convertido em certeza, né? Porque ele fala, talvez, um tempo em estado puro. O autor transforma, ou talvez muito mais, em uma evidência central do aprendizado. Posteriormente, ele conclui que sempre que acontece uma analogia entre sensações e ao ativar-se a memória involuntária, recuperamos o tempo no seu estado puro virtual. E diz assim Proust: um pouco de tempo em estado puro. O ser que renasceu em mim, quando com tal sensação de felicidade, percebi o ruído comum. E aqui, né, mas se alude a outra célebre analogia de dois sons semelhantes, em diferentes momentos. A colher que bate no prato e o martelo que golpeia a roda de um trem, né, você deve lembrar. Esse ser se nutre da essência das coisas. Só nela encontra sua subsistência, suas delícias. Esmorece na observação do presente, onde os sentidos não podem levá-lo, na consideração de um passado que a inteligência disseca, na espera de um futuro que a vontade constrói. Ou seja, a experiência nos permitiu ouvir novamente. Da mesma forma, aquilo já ouvido em outro tempo. Se manifesta, então, uma essência temporal, que, sem ser atual, sem ser abstrata e ideal. Nos instalamos em um tempo em si mesmo, para além do tempo. E, vou reduzir, mas ele diz entusiastamente, fica também fielmente unido àquilo que nós éramos então, e já não pode ser revisto mais do que pela sensibilidade, pela pessoa que éramos outrora. Se eu volto a pegar na biblioteca, lembra do exemplo, né, das duas sensações, e ele volta à criança, ao jovem, né, relembra do jovem e diz, se eu volto a pegar na biblioteca, embora seja no pensamento, François Le Champy, imediatamente se levanta em mim uma criança que ocupa meu lugar, que é a única que tem o direito de ler esse título, François Le Champy. O que eu leio como leio outrora, os mesmos sonhos que tinha então sobre os países, sobre a vida, com a mesma angústia do futuro. Se eu volto a ver uma coisa de outro tempo, surge jovem. E aqui eu vou falar brevemente que essa interpretação proustiana pode ser considerada de forma retórica, porque a criança que fomos não volta, o jovem que fomos não volta, não há tal retorno. Apenas nossa memória reserva uma lembrança da criança, do jovem que fomos, na percepção deste adulto, que somos hoje. E creio que isso transforma tudo. Experiência completamente diferente, quando no processo de reminiscência provocado pela memória involuntária, uma ação atual se comunica com a sensação análoga. Vivenciamos algo diverso. Este adulto, eu, que degusta Madalena, é transportado e relembra a memória de sua infância. Seu sabor é o mesmo. Sente uma profunda alegria, uma grande emoção. Não obstante, a distância entre a Madalena perdida e a criança perdida é grande. Essa criança de outrora talvez nem reparasse na Madalena. É importante tentar pensar isso. Essa criança talvez estivesse preocupado, né, numa brincadeira, na escola, etc. Eu creio que o universo de vivência separa a criança do adulto de hoje. Essa criança é um arcano para nós. Suas emoções são um arcano para nós. Então, gostaria de refletir com vocês sobre essa tese proustiana de que essa criança ocupa nosso lugar. É difícil afirmar isso, tanto metafórica como factualmente. Eu creio que essa criança é outra em nossa lembrança. E eu quero, então, trago aqui, né, um problema, em minutos poucos que temos, a problemática da criança e a problemática da memória involuntária. Trata-se de uma experiência de caráter psicológico, furtiva e efêmera, e quando desaparece, desconhecemos as causas da alegria provocada. As conclusões de caráter ontológico de que acedemos a um âmago do real devem ser revistas.
Que garantia podemos otorgar uma experiência furtiva das quais desconhecemos a sua origem? A subjetividade e transitoriedade dos dados da memória involuntária aparecem parciais e furtivos. Finalmente, então, já avançando, né, vou tentar fechar aqui com os signos da arte. A arte pode registrar de forma permanente, através de inteligência pura, né, já não é a memória involuntária, as imagens captadas pela memória involuntária. Seria um passo além das analogias, seria a possibilidade de concretizar num livro, num texto, desvendando nas obras a própria realidade das coisas, como são em si, para além de sua aparição temporal. Na arte, vamos além da memória involuntária e penetramos o ser puro das coisas, a textura pura do tempo em si mesmo. Nos signos da arte, desprovidos de toda materialidade e confusão, recuperamos tempos das limitações da força. Pensemos em Marcel escrevendo sobre Albertini, né, toda a dor que provocou, né, ele, ao construir essa personagem como um embalsamado vivo, né, vai colocar, né, a dor de todo amante ciumento. Na arte vemos com total claridade a condição essencial de todas as coisas. Superamos a parcialidade das mesmas. Descobrimos a vida verdadeira. E ele diz: a vida tal qual foi descoberta e esclarecida, a única vida, portanto, realmente vivida, é a literatura. Essa vida que, em certo sentido, habita a cada instante em todos os homens, tanto como no artista. Vou dar um pulo, porque creio, Felipe, que estou um pouco avançado no tempo, né? Você é muito gentil comigo, ainda não mostrou cartão amarelo, né? Não é? Não, mas fique à vontade, Miguel Ángel. Então, aí eu vou tomar 5 minutos mais, né, se é possível, né, para ir concluindo. Então, essa emoção extraordinária leva à convicção de Marcel que sua vida foi um divertissement no sentido pascaliano, né, uma perda do tempo. Por isso ele vai se impor, não voltar aos salões, não permitirá a seus amigos visitá-lo, porque seu objetivo já está traçado, é desvendar a verdade que todos suspeitam. E ele diz que ele está perdido, mas se abriu uma porta, e ele fala, mas às vezes no momento que tudo parece perdido, chega o sinal que pode salvar-nos. Temos procurado em todas as portas que não levam a lugar nenhum. E a única na qual poderíamos entrar é que teríamos procurado em vão durante 100 anos, tropeçamos com ela sem sabê-lo e se abre para nós. Então, final da recherche é a conclusão do aprendizado, né, do Marcel, em que se destaca a missão da arte, né? E eu diria que é uma espécie de sacralização da literatura, porque se tudo é decepcionante, se os amores, se os salões são decepcionantes, fica a recuperação na arte. E veja só, Felipe, como ele vai falar, como vai dar uma conotação religiosa. Eu uso muito essa imagem que está no último livro, quando diz: eu devo realizar o livro com contínuos reagrupamentos de forças, como uma ofensiva, suportá-lo como uma fadiga, aceitá-lo como uma regra, construí-lo como uma igreja. Esta frase é muito importante, né? Ou seja, o livro tem uma conotação, é uma catedral de ideias, de sensações. E eu creio, já finalizando, que Proust, de alguma forma, opõe a arte à vida. E ele, factualmente, o próprio Marcel Proust, no último momento, se recolheu, né, no mundo artístico, na vida, na escrita, e fechou as portas, até por uma questão de saúde, né? A gente sabe disso. Mas qual seria a alternativa para os que não são artistas? Né? Eles estariam, então, nas sombras, né? No tempo perdido. Eu vejo um credo estético: a arte é a suprema finalidade do mundo, né? O demais é decepcionante. E, finalizando, eu creio que Proust, conforme Deleuze, na recherche, fez, além de uma reflexão do tempo, uma reflexão sobre a memória, uma procura genuína da verdade da vida, né? É um hermeneuta dos infernos contemporâneos, dos infernos de sua época, né? Essa descrição que faz da aristocracia,
da França, depois guerra, uma hermeneuta desses infernos que ainda são os nossos, né? E ele assumiu imanência, ele não procurou fugas, né, platônicas, cristãs para outros mundos. Tem testemunhado essa sociedade que desaba, né, que cai, né? E ele faz um diagnóstico e pretende uma solução. É alternativa estética, colocando outros aspectos da vida em outro lugar. Mas isso é aceitar de alguma forma a precariedade da vida vivida, deste momento que passa, desta conversa, né? As essências artísticas, esse combray perfeito, existe na literatura, mas também existe no passado, nesse tempo que passa. E aqui eu vou, vejando agora mesmo, quero lembrar um autor que eu trabalho e aprecio muito, tenho pesquisado, que é Nietzsche, que também se debruçou sobre um mundo em devir, sobre um mundo em movimento, sobre um mundo também nihilista, né, que foi a modernidade dele, né? Nietzsche, alguns anos anteriores, Nietzsche nasceu em 44 e morreu em 1900, né? Proust morreu em 1921, se não me engano, né? Uma diferença, ele nasceu nos anos 70, né? Eles foram próximos. Nietzsche vai refletir sobre a vida e sobre a arte, né? Nietzsche também foi um escritor, e ele vai dizer que a arte é uma das formas intensas de viver o tempo. Mas eu, pessoalmente, Miguel, acredito que não devemos perder o tempo, viver o tempo que se vai e não se volta jamais. E eu creio, e aqui me distancio e coloco uma questão, que devemos celebrar tragicamente a finitude, né? Que esse instante que passa na sua intensidade é uma perenidade pontual, né? Celebrar o aqui e agora, o instante que passa, né? Nietzscheanamente, tragicamente. Eu acho extraordinário refletir a partir de Proust e também levantar essas pequenas questões, mas é a afirmação do instante da vida a partir de um escritor extraordinário. Vou parar por aqui, agradeço a consideração com o tempo perdido a mais que eu sei. Obrigado, Felipe. Muito obrigado, Miguel Ângelo. Não há tempo perdido nenhum, parabéns pela comunicação. A Isabela, nós continuamos sem contato, ela tentou me contatar aqui por e-mail, eu só não sei, as únicas informações que eu tenho são o login e a senha de acesso, mas parece que mesmo isso não está sendo suficiente para ela acessar. Luciana, eu, no caso, faço, então, minha comunicação? Sim. Perfeito, Pode então. fazer, e aí a gente espera que ela, ao final, consiga entrar, tá bom? Perfeito. Obrigado. Bom, eu preparei para hoje uma comunicação sobre um tema que tem me atraído cada vez mais, que é a apropriação de Proust pelo romance moderno brasileiro. Eu tenho me debruçado sobre várias gerações de escritores da modernidade brasileira que incorporaram temas e motivos da busca do tempo perdido, cada qual com as suas particularidades. Hoje, especificamente, eu escolho dois autores daquele que eu chamo o primeiro ciclo de leituras de Proust na literatura brasileira, que tinham a particularidade de serem escritores católicos, reacionariamente católicos, pois foi assim que se deu o início da leitura e da apropriação de Proust pela cultura brasileira. Eu vou tentar compartilhar com vocês alguns slides, não sei se vou ser bem sucedido. Luciana, não sei se os nossos monitores poderiam autorizar o compartilhamento de alguns slides em PowerPoint. Bom, eu vou iniciar a leitura e, se nós pudermos, eu compartilho alguns slides. Após desembarcar no Brasil, no início dos anos 20, impulsionado mundo afora pela polêmica vitória do Prêmio Goncourt em 1919, à la recherche du temps perdu, eu fiz a autorização aqui, não sei se ele já tinha feito.
deixa eu ver. Bom, ótimo, agora eu consigo. Muito obrigado. Certo, agora fica mais ilustrativo, acho que é um pouco mais fácil. Pois bem, após desembarcar no Brasil, no início dos anos 20, impulsionado mundo afora pela polêmica vitória do Prêmio Goncourt, em 1919, A la recherche du temps perdu, de Marcel Proust, não apenas se tornou assunto dileto de críticos de jornal, como também passou a ser incorporada com notável frequência a vários dos nossos romances. A partir de temas familiares aos leitores de Proust, como a memória involuntária, o ciúme patológico e a vitória da vocação artística sobre a vida de celibatário da arte, escritores buscaram elaborar uma visão criativa e original de um tempo perdido sob os trópicos. Um tempo perdido que foi tão plural quanto as próprias correntes estéticas que compuseram o modernismo brasileiro. Um tempo perdido cujo conteúdo variou não apenas segundo a evolução do processo histórico, mas também em função da geografia complexa e continental desse país. Entre narrativas mais estimulantes e bem acabadas e outras experiências menos felizes e problemáticas, não seria exagero dizer que a literatura brasileira acolheu com fervor a recherche de Proust e dela logrou produzir buscas que lhe são próprias. Nossos primeiros proustianos foram figuras importantes da literatura católica, em sua maior parte oriundos de estados do Nordeste e de passagem por grandes capitais. O crítico Tristão de Ataíde, pseudônimo de Alceu Amoroso Lima, morava em Paris quando do lançamento de Du Côté de Chez Swann, e teria sido um dos primeiros brasileiros a ter contato com o romance de Proust. É possível, por sinal, que a Primeira Grande Guerra tenha precipitado a chegada ao Brasil dos primeiros volumes da Recherche, dado o grande número de filhos de nossa elite que habitavam a França no início do século e que acudiram ao lar após a eclosão do conflito. Sobre Proust, Tristão de Ataíde, cujo catolicismo, aliás, essa imagem não deixa dúvidas. Sobre Proust, Tristão de Ataíde escreveu um longo ensaio no qual explica que a Recherche, e aí eu cito, falou gravemente das coisas vulgares e estudou sem repugnância os bas-fonds mais monstruosos da sociedade contemporânea, dessa sociedade em dissolução que vai arrastando em sua queda, em seu suicídio, tudo o que resta de nobre em nossa civilização arruinada. São palavras de Tristão de Ataíde, um dos primeiros críticos brasileiros a lerem Proust. Esse argumento ele se tornou a espinha dorsal da leitura católica de Proust no Brasil. Acabou retomado logo no ano seguinte por Jorge de Lima, outro grande candidato a primeiro leitor da Recherche em nossas terras. Poeta em movimento, nas palavras de Alfredo Bozzi, religioso, cristão e bíblico, antes de ser o surrealista sui generis, entre barroco e simbolista, que lemos em A Invenção de Orfeu, Jorge de Lima publicou um longo ensaio no qual afirma que Proust foi também subindo seu calvário, feito um Cristo quase a expirar. Compara, então, Proust a um Cristo. Confundindo com frequência o autor e seu narrador, leu na Recherche, acima de tudo, uma tragédia de sentimento, uma luta acesa e tremenda que se esconde sob a aparência decorativa de vida burguesa. Portanto, essa ideia de que, na realidade, ao promover uma descente aux enfers e revelar os bas-fonds da sociedade burguesa, o inferno de sua época, acabaria também ele próprio se purificando. Mas uma purificação que não é vocacional, que não é artística, como nós sabemos hoje ser o caso da Busca do Tempo Perdido. Para esses primeiros autores brasileiros, na realidade, isso era uma purificação espiritual. Havia uma certa noção de Deus na Busca do Tempo Perdido. Esses vícios contra os quais
o herói Marcel hipoteticamente se insurgiu ao tomar a decisão de escrever seu livro, teriam sido principalmente dois. Ele elege dois. Primeiro, a moléstia da homossexualidade. E eu cito Jorge de Lima. O homem infantil com tendências feminis, estreitamente pegado à avó, com um transfer idêntico para a mamãe, não sofreu a libertação que a Igreja exerce em todos nós como fonte para a masculinização. Depois, o segundo grande pecado que Jorge de Lima identifica na trajetória desse herói, e dos quais buscará, então, redenção ao se pôr a trabalhar, ao elaborar sua obra de arte, o segundo grande pecado é a ascendência judia de Proust. E, eu cito, apesar da educação católica, ficou um indiferente e um amoral. Com 2/3 da tara judia materna, na fisionomia de oriental, na mobilidade judia, na acuidade, na inteligência, nessa espécie de fatalismo israelita tão sensível em toda a sua obra. E até mesmo com algumas taras semitas, como a asma nervosa frequentíssima entre os judeus sedentários. Jorge de Lima, que era médico, ainda se encarrega de pulverizar um pouco da eugenia de seu tempo na leitura crítica que faz da obra de Proust. A demonstração das várias falhas críticas e éticas dessa leitura que Jorge de Lima fez de Proust mereceria um longo artigo à parte. Por ora, interessa-nos mais recordar que, a partir dessas premissas problemáticas de seu ensaio, o médico alagoano elaborou o romance de memórias A Mulher Obscura. Todo esse conjunto de ideias vai desembocar em um romance memorialista de 1939, chamado A Mulher Obscura, no qual temas da recherche são frequentemente invocados. O grande modelo desse romance é, eu cito, um judeu de gênio, um grande memorialista, que passou a vida procurando tempo perdido e o achando por via do que se podia sacar do subconsciente. Aí nós vemos, inclusive, um certo psicologismo católico, uma tentativa de apropriação das novidades clínicas que a psicanálise, então, inaugurava, por uma doutrina religiosa. O narrador de A Mulher Obscura é um jovem estudante chamado Fernando, que regressa à sua cidade natal, a provinciana Vila de Santa Maria, vejam só, Madalena, como as Madeleine, para inventariar o espólio de seu falecido pai. Como Marcel, Fernando também inicia suas rememorações deitado sobre o leito, dominado por uma insônia que aturde sua consciência e que faz renascer um misterioso passado perdido. Há muito tempo me deitei para dormir. Apenas minha lâmpada esmorece, meus olhos se fecham tão depressa que não posso definir esta sensação agradável. É a cópia do inaugural Longtemps je me suis couché de bonne heure. Ela é flagrante e auxilia o leitor a compreender, por exemplo, por que o crítico Rui Coelho julgava esse romance um verdadeiro pastiche de Proust. Aí, inclusive, um dos aspectos desse primeiro momento de apropriação de Proust pela cultura brasileira. Do ponto de vista do conteúdo, é uma apropriação católica e bastante reacionária. Do ponto de vista da forma, trata-se do império do pastiche, da cópia, da imitação. Há ainda outras passagens dignas de nota. Depois de ter dormido em milhares de quartos do mundo, ele revê a casta Constança, que, diz ele, encheu de suavidade os dias de minha meninice. Mas também frequenta voluptuosas mulheres da elite local, Hilda e Irina. Dessas três damas, de maneira desastrada, hesitante, Fernando procura a face obscura, misteriosa e ideal de seu amor, que é o que dá título ao livro.
O amor por Constança, sobrinha de um padre, seu preceptor moral, é evocado por um angustiante leitmotiv, um minueto sobre o qual o narrador imprime a figura distante de Constança aparecendo na penumbra do quarto, tanto quanto Swann inscreve o nome de Odette de Crécy na melancólica, incessante e doce pequena frase da sonata de Vinteuil. A frágil Constança adoece e morre, desprezada em um sanatório para tísicos. Nas suas intermitências do coração, o narrador dirige seu desejo a Hilda, mulher cultivada, rica, leitora de Shakespeare, símbolo do mundo de prestígio e bom gosto no qual Fernando deseja penetrar. É em suas janelas, tarde da noite, que Fernando irá bater. E eu cito: somente numa janela havia luz, e era a janela do quarto de Hilda. Num momento, como se houvesse sido levado por forças obsessoras, pulei a janela. Pulei a varanda e vi-me dentro do quarto de Hilda. Fiquei surpreso de meu impulso e de minha irreflexão em haverem arremessado ali onde nunca pensara estar. Os leitores do primeiro volume da Recherche, no Caminho de Swann, vão se lembrar a qual famosa cena essa passagem de Jorge de Lima alude. Essas forças obsessoras, que são, como tudo em A Mulher Obscura, como a insônia de Fernando, como o minueto de Constança, o exato correspondente dos temas e episódios mais afamados do Côté de Swann. Invasão do quarto de Hilda é tão próxima em sua forma e tão distante em seu sentido da invasão estabanada da janela de Odette de Crécy. E eu cito a passagem de Proust. Ele se ergueu sobre a ponta dos pés, bateu, não ouviram. Ele bateu com mais força e a conversa se silenciou. Uma voz masculina, que ele tentava distinguir a qual dos amigos de Odette que ele conhecia poderia pertencer, perguntou: quem está aí? Swann segue batendo na janela até que dois velhos cavalheiros a abrem com uma lâmpada à mão. E ele não consegue reconhecer o quarto que jurava pertencer a Odette. Já Fernando não erra a varanda. Toma sua adormecida pelo tronco, nos braços, docemente, brutalmente, ferozmente, até que Hilda abriu os olhos desvairada. Puxou os lençóis para si, pôs-se de pé, sobressaltada, os olhos tremendo de indignação. Retire-se, ela grita, e Fernando pula a janela, correndo de vultos que o perseguem, refugiando-se exausto em um canavial, até ser expulso de Madalena. Outro caso de pastiche de Proust é o romance Sob o Olhar Malicioso dos Trópicos, publicado em 1929 pelo sergipano Barreto Filho. Segundo Etienne Sautier, que ainda nos falará hoje, essa teria sido a primeira obra de ficção no Brasil a incorporar temas da recherche, o que fez com que, por conseguinte, a recepção brasileira de Proust saísse pela primeira vez do ambiente puramente crítico. O livro, narrado na terceira pessoa, se estrutura sobre o mesmo dilema moral católico que lemos em Jorge de Lima. Em outras palavras, uma vez mais nos deparamos com um narrador que mobiliza a memória e uma espécie de psicologismo moral, não para recuperar um tempo perdido, mas antes para salvar-se de um tempo de perdição. O herói de Barreto Filho, um talentoso jovem identificado como André Lins, esgota-se na vida mundana do Rio de Janeiro, anda todos os caminhos, vive todas as carícias, mas reencontra a virtude, a obra piedosa de sua cura moral, somente após retornar à sua terra de origem, no Nordeste brasileiro, à sombra das árvores e dos coqueiros eretos. Em um liceu tradicional do Rio de Janeiro, esse boêmio herói
sofre de um encanto confuso por duas pequenas colegiais. Seus grandes chapéus de palha e uniformes azuis, cordões multicores nas cinturas flexíveis, o introduzem ao mundo misterioso dos colégios. Como a Petite Bande de Balbec, conjunto maravilhoso, porque nele se avizinhavam os aspectos mais diferentes, cujos membros o herói de Proust tem tanta dificuldade em individualizar, André Lins percebe que nessas moças o que ele amava não eram as suas qualidades individuais, mas uma espécie de permanente matemática, coexistindo em ambas, aquele caráter de família que as identificava. Feito à Albertine, de À l'ombre de jeunes filles en fleurs, que se destaca do conjunto uniforme de virgens helênicas por seus olhos negros e seu rosto ovalado, André Lins isola do conjunto familiar a irmã mais nova, cujo lábio inferior ligeiramente caído traía preciosamente a origem. Ele a apelida Pequena Marabá, devido à miscigenação do pai branco-europeu com a mãe de ascendência negra, e transmitir à filha mais moça aqueles olhinhos vivos e maliciosos, e aquela sensibilidade cutânea que não chega a ser volúpia e fica apenas na malícia. Portanto, além de uma certa distorção religiosa de vários temas proustianos, nós vemos uma distorção de cunho racial, que merece ser sublinhada. Essa volúpia suscita no protagonista André sintomas que são uma transposição simplificada da patologia amorosa de Charles Swann na Recherche. Temos em Un Amour de Swann que o dandy do Faubourg Saint-Germain, aspas, tinha sempre esse gosto peculiar de adorar encontrar na pintura dos mestres não apenas os aspectos gerais da realidade que nos rodeia, mas também aquilo que parece, ao contrário, ser o menos suscetível à generalidade, os traços individuais das faces que conhecemos. Em razão dessa tendência, ele enxerga, nós bem sabemos, nos grandes olhos tão cansados e melancólicos de Odette de Crécy, aquela figura de Séfora, a filha de Jetro, que vemos em um afresco da Capela Sistina. Barreto Filho também incutiu em seu dandy carioca uma necessidade de justificar o seu bom gosto. E ele se sente sempre impelido a comparar a jovem amada a uma figura de algum pintor célebre. Mas como é dura a vida sob os trópicos para alguém como André Lins, tão munido da mais alta cultura. Ele tenta ser Swann no Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, eu cito Barreto Filho, mas, infelizmente, não conseguiu achar ninguém que houvesse pintado um ser como esse, de alta seleção creoula, que tivesse, assim, esse corpo fragílimo, sem tecidos supérfluos. No aniversário de 17 anos da pequena Marabá, André Lins enviou-lhe algumas orquídeas molengas e caprichosas. Sua mãe, sarcástica, se assusta com o presente. Que bichinhos horríveis! Não peguem não, eles estão vivos. Qual não é a decepção desse narrador ao notar que a amada não conhecia a flor de Odette Swann? Essa Albertine carioca, pequena medusa, sob o chapéu de palha desabado, pedalando a sua bicicleta, enigmática, fim de raça, ficou na memória de André como uma coisa sem sentido. Mais adiante, de La Prisonnière, Barreto Filho extraiu o início do conhecido tema do Cri de Paris. Transformou-o em Bruit de Rio. Após uma noite de amor com Frida, outra de suas várias amantes, André Lins, pela janela aberta, embebia os olhos quentes na atmosfera doce
cheia da claridade do sol matinal. Mas essa é uma atmosfera artificial. O herói se sente possuído de desejos sadios, limpos como seu corpo, somente até o instante em que abre a porta do quarto, adentra no apartamento e é dominado por uma atmosfera cúmplice, uma atmosfera pejada de vida moral confusa, que ia do maior escrúpulo ao maior inescrúpulo. O ar é dominado por um cheiro ativo de cigarros ingleses, que intoxicavam, novamente, umas orquídeas longas cochilando sobre o piano. Novamente nos deparamos com as orquídeas de Odette de Crécy, e agora com seu piano, que André Lins, filho de uma vida infrutífera na cidade grande, lamenta não saber tocar. Será preciso seu retorno à terra natal. Será preciso seu retorno à terra natal, onde reina uma coleção de paisagens repousadas e mansas, onde o mundo das sensações era exíguo para que se recupere de uma vida intensa e frenética. O herói agora pode viver uma ralentação da atividade, experimentar uma atividade menor dos seus sentidos acostumados a sensações instantâneas e breves. Lá, ele conhecerá uma cândida moça, chamada, não por acaso, Clara, que lhe ensinará algo que chama de prazer moral. Para trás, no Rio de Janeiro, deixará o tempo de perdição, aquilo que chama a vida gloriosa dos que chegaram à fortuna e ao poder. Esse foi o aspecto geral da primeira apropriação que se fez de Proust na moderna literatura brasileira. Do ponto de vista da forma, impera o pastiche, a imitação de temas e motivos da obra dourada, a despeito de seu contexto, como meio de legitimação de um argumento. Depois, pela perspectiva do conteúdo, uma apropriação que se fez católica, a moda mais reacionária. Tanto em Jorge Lima quanto em Barreto Filho, um herói deixa a cidade e retorna à província. Lá, uma virtude ideal e romântica espiritualidade o curam das vicissitudes da capital moderna. Diferente de Proust, o tempo perdido não surge como uma acumulação de dados capturados pelos órgãos dos sentidos, mas condenados ao esquecimento subconsciente. Em nossos livros, o tempo perdido foi primeiro lido como sinônimo de pecado. Sua busca equivale a uma vida de redenção. Muito obrigado. Olá, Felipe. Deixa eu sim. Antes de vocês começarem o debate, eu só queria te dizer que, em conversa com a Isabela, nós acabamos resolvendo fazer uma outra mesa com ela, porque ela começa a aula agora ao meio-dia. Certo. Então, não haveria possibilidade, mas a gente faz uma mesa com ela na terça-feira à noite, continua essa conversa, e vocês podem, então, fazer o debate de vocês, que tenho certeza vai ser ótimo. Já tem perguntas aí na agulha. Muito obrigado, Luciana. Aliás, é bom, uma pena que a Isabela não possa participar. Que bom que se encontrou, ainda assim, uma solução. É melhor para nós que vamos ter aí uma continuidadezinha de curso até terça-feira. Bom, eu passo então a palavra ao Miguel Ângelo e, bom, temos o Ronan Gonçalves Figueiredo que pergunta: bom dia, Miguel Ângelo, você é especialista em Nietzsche e qual seria a visão de Nietzsche sobre Proust? Aciona o microfone, Miguel Ángel, não estamos te ouvindo. Só lembrando que a pergunta me parece ainda assim um pouco deslocada, uma vez que Nietzsche morre em 1900 e não vejo a possibilidade de
de Nietzsche ter lido Proust, não é? Então, seria, né? Eu acho que existe entre Nietzsche e Marx, por exemplo, né? Embora foram meio contemporâneos, né? Mas um não leu o outro, né? Necessariamente. Mas eu acho que é uma contemporaneidade espiritual, um clima espiritual nihilista, né? Um clima da modernidade. E acho que Proust é um hermeneuta dos infernos, um crítico, descreve com precisão, com ironia, a vida cotidiana, a sexualidade, a família, a política, né? Política e toda aquela pompa, né? Toda aquela banalidade de tentação de se encontrar nos salões, etc, etc. E no final ele descobre, né, sua vocação, né, vive um momento extraordinário, né, a vida real é a literatura. Porém, ele vai para o Salão dos Guermantes e imediatamente sofre um choque, né? Essa euforia, essa alegria, né, vai ter, né, um anteparo, porque vê a degradação dos corpos, vê o tempo escrito na decadência, né, dos amigos que ele não reconhece, os amigos não reconhecem, as rugas, adiposidades, já são quase mortos, não consumados, muitos deles, né? Extraordinário essa radiografia. Então, essa euforia o coloca em xeque, porque ele sente que o corpo abandona, né? Aí tem uma perspectiva platônica, de alguma forma. Se o aprendizado é uma dialética de ascensão e descida de modos platônicos, ele tem uma visão do corpo que é uma fortaleza. Ele tem uma frase interessante, uma fortaleza que logo nos abandona, né? Vai caindo aos poucos e nos abandona. Porém, ele tenta encontrar um sentido na arte. Nietzsche vai encontrar um sentido na arte. Lembrem do primeiro Nietzsche, o Nietzsche do Nascimento à Tragédia, que vai dar um valor extraordinário à tragédia, à arte, né? Vai falar de uma metafísica de artista, que a realidade, ao âmago da realidade, nós não chegamos pelos conceitos, pela ciência, pela filosofia, mas pela arte. E aí ele está influenciado por Wagner e Schopenhauer. Depois ele se afasta disso. Mas é uma questão que o ponto pacífico Nietzsche, que a arte é sempre uma forma superior de acesso à realidade. Inclusive no último Nietzsche, nos escritos de 1888, né, que ele é próximo, né, a Proust, né, quase contemporâneo. Ele morre em 1900, né, Proust em 1921. Então, há uma valorização da arte por ambos, da criação. O próprio Nietzsche se dedicou uma vida também meio nômade, meio de isolamento, né? Ele foi procurando climas melhores, escrevendo sozinho, né? Não era conhecido, né, o paradoxo de Nietzsche, que ninguém conhecia, não tinha discípulos, né? E era um andarilho. Proust, diferentemente, não podia andar, né? Estava aí, né, cuidando de sua doença em casa. Nietzsche também teve doença, Nietzsche também tinha problemas visuais, né? Usava até cloral, né, para as dores de cabeça, etc, etc. Então, acho que Nietzsche reconheceria o valor artístico, né, da obra de Proust, o espelho de uma época, de uma burguesia, de uma aristocracia decadente, nihilista. Talvez a diferença, Felipe, né? Como é que é o nome do rapaz que perguntou, Felipe? Você lembra? Quem faz a pergunta é o Ronan Gonçalves Figueiredo. Ronaldo. Ronaldo, Isso. então, Ronaldo, né? Então, eu, só para fechar, é um tema importante, não se conheceram, como a gente não conheceu a Marx e não teve um contato com Freud, mas são gigantes do pensamento, da escrita, da literatura, literatos, artistas, né? Porque Nietzsche não construiu uma obra sistemática, uma obra conceitual, uma arquitetura de conceito, mas com imagens. O Zaratustra é um livro cheio de imagens. Então, acho que Nietzsche ia se mexer bastante, né? Ia ficar bastante afetado
pela fala de Proust e pela radiografia que ele faz dessa época. E Nietzsche valoriza a memória, tem a segunda consideração intempestiva de Nietzsche, como é que é, das virtudes da história para a vida, né? Uma das traduções diz assim, ele vai valorizar a memória, mas vai criticar o excesso de memória dos modernos, vai falar da digestão, da possibilidade de digestão. Então, a memória é um tema importante para Nietzsche. Há pontos de contato, talvez Nietzsche vai colocar na vida vivida, na vida que passa, na vida que se move, o além da arte, né? Então, a intensidade trágica estaria no amor, nos encontros, etc. Nesta conversa, mas eu acho que valorizaria muito a arte, muito a proposta da recherche. Acho que ele leria com muito agrado uma hipótese, né, sobre dois gênios, né, duas montanhas. Né? Acho que fica um pouco por aí. Obrigado, Miguel Ângelo, e concordo perfeitamente com sua resposta. Acho uma hipótese bem ajustada, mesmo porque me fez pensar no ensaio de Nietzsche sobre Wagner, por exemplo, em que Nietzsche rompe com Wagner depois de décadas de admiração recíproca, não é? E um dos seus argumentos é de que haveria de se abandonar um pouco essa arte nervosa, não é? Essa arte histérica, isto é, a arte das relações sociais aceleradas, exacerbadas, em favor de um valor um pouco mais profundo. E nesse ponto a sua referência acabaria sendo os clássicos, não é? As melodias mais simples, não é? Algo um pouco mais delicado, profundo e autêntico, né? Enfim, a sua hipótese me parece bem apropriada. E eu ia lembrar que outro ponto de contato, talvez, entre Nietzsche e Proust tenha sido também os problemas maternos, né? E acho que com sua mãe e com sua irmã, né? Com sua irmã também. Ele está cercado de mulheres. Morreu o pai, então estava mãe, irmã, tia, né? E não teve um referencial paterno. E elas invadiram, né? Ao ponto tal, olha o paradoxo. A Elizabeth vai para o Paraguai, casa com um pró-germânico, pró-ariano, antissemita, e fundam a Nova Germânia, onde queriam ter um lugar puro em Paraguai, justamente, e aí ele morreu de tifus, né? Aí ela volta. E Nietzsche começa a ter problemas e ela praticamente se apropria da obra de Nietzsche, né? Ou seja, inclusive ela era inimiga de Lu Andrea Salomé, que tinha uma admiração, um desejo que não se concretizou, mas sempre houve uma situação com essas mulheres complexas, né? A sexualidade, o afeto foi muito controverso. E ela era hipercatólica. Inclusive, se fala outra coisa, outra traição, de que a Elizabeth intercalou falas num suposto livro Vontade e Poder, Vontade e Potência, que tem ideias que não são de Nietzsche, né? Nietzsche, né, pró-religioso, né? Uma coisa assim. E tem a traição final, não sei se você conhece, de Elizabeth, que ela se aproxima do Terceiro Reich, se torna amiga de Hitler, olha que loucura, e Nietzsche teve vários anos internado e depois morre louco sob os cuidados da Elizabeth. Mas em 1930, por aí, a Elizabeth dá bengala a Hitler de presente. Então, uma traição terrível, né, desse irmão, uma loucura, né, uma relação muito doida. Tem da Rosa Maria Dias e Bressane, Dias de Nietzsche em Turim, né, que aí mostra muito a relação dessa família, né, dessa irmã, dessa mãe, e essa irmã invasora, né? Então, aí tem uma questão sexual e familiar muito complicada. Bom, caso os nossos espectadores não tenham mais considerações, comentários, perguntas, eu encerro essa mesa agradecendo a presença do Miguel Ângelo de Barrenequia. Eu pronuncio bem o seu nome? O áudio está fechado, Miguel Ângelo.
Barrenechea. Barrenechea, sim. Isso. Bom, então, agradeço a presença do Miguel Ângelo de Barrenechea. Eu entrego a palavra à Luciana com 2 minutinhos de crédito com relação ao programa, para que a Serifran dê continuidade a essa bela jornada prussiana. Obrigada, então. Nós vamos fazer um intervalo, né? Um intervalo merecido para o almoço. A mesa 2 começa às 15h, com o Alexandre Bebiano, que tem a sua fala e apresenta os vários orientandos dele, da iniciação científica ao doutorado, então vai ser muito interessante, para em seguida, depois, haver a mesa prussiana número 2, e aí, então, a apresentação da revista Intermitências, tá bom? E assim que nós tivermos uma notícia com relação à mesa que vai incluir a Isabela, mas também outras pessoas, para a gente fazer uma mesa redonda mesmo, prussiana, mais livre, mais solta, vocês serão informados. Será um prazer, então, revê-los em breve. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Felipe. Claro. 2h30, eu vou ter uma banca aqui na UERJ também, sobre Nietzsche e educação. Então, não vou estar presente nessa segunda, né? Eu quero me justificar, tá bom? Né? De 2h30, deve ser até as 4h, uma tese de doutorado, tá bom? O Ronan fez a pergunta no dia certo sobre o Nietzsche. Ele está afiado para responder sobre o Nietzsche. Valeu.